Olá, meu nome é... Acho que está gravando. Olá, meu nome é Paulo Cogos e estou fazendo esse vídeo para refutar a falácia do feminismo libertário. Algo que as feministas estão divulgando no cerne, no seio do movimento libertário. Inclusive foi um dos temas do socialista encontro LibertyCon, de roubar os meus livros. E uma das palestrantes foi chamada Cecília Lopes para falar sobre feminismo libertário. E ela parte de premissas liberais absurdas, de premissas que negam a metafísica, que negam a ontologia da mulher, que negam todo o ideal do que é ser feminino e que negam milênios de legado cultural e filosófico da civilização ocidental. Eu estou aqui para refutar tudo isso e demonstrar que é impossível ser uma feminista libertária, porque o feminismo é completamente antagônico à liberdade humana e, portanto, ao libertarianismo. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta di accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro infisso, impianto in riso e me sognerò. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta di accento e di pensiero. Esta música, essa canção maravilhosa, interpretada por Caruso, Pavarotti, fala da volubilidade da mulher, o quanto ela é volúvel. E ela se deixa levar pela armadilha do feminismo. E da mesma forma que ela caiu nessa armadilha, nós podemos tirá-la dela. Porque esse é o papel do homem. O papel do homem é usar a razão para demonstrar a verdade para a mulher. E quando a mulher tiver na mão a verdade, ela nos dará frutos sublimes de civilização. Mas o homem precisa fazer o seu papel, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, quando uma feminista vier falar para vocês que um homem não tem que falar sobre feminismo, esta é mais uma armadilha. O homem tem o papel de ser o guardião da racionalidade. E nós temos que fazer isso. Vocês viram o que aconteceu no Jardim do Éden. Deus instruiu Adão para que Adão instruísse Eva. Quando ele não instruiu Eva e deixou com que a volubilidade de Eva diante das palavras tóxicas da serpente tomasse em conta, houve a queda do homem. Isso é sério, isso é real. Portanto, vamos lá. Feminismo libertário. Todos os libertários sabem que o homem, o ser humano, possui direitos naturais. Vida, liberdade, propriedade, e que esses direitos são invioláveis. Nenhum governo pode mudar isso. Muito pelo contrário, os governos violam esses direitos. O ser humano tem direitos por quê? Quer você seja um jus-racionalista, quer você seja um jus-naturalista teológico, como eu sou, você vai concordar que esses direitos são inerentes ao ser humano, independentemente do sexo desses seres humanos. Eu vou fazer abordagem teológica. Tanto os homens quanto as mulheres são criados à imagem e semelhança de Deus, Pai, com uma alma imortal, redimidos pelo sangue de Cristo na cruz, filhos espirituais de Maria Santíssima, sacrários do Espírito Santo. E é isso que nos dá o direito. Os dois são assim, homens e mulheres. Se você for um jus racionalista, você vai dizer que o direito emana do fato de nós usarmos a razão para depreender esses direitos. E tanto homens quanto as mulheres conseguem depreender a razão, depreender direitos da razão. Logo, eles têm direitos naturais. E o feminismo libertário se tornaria, portanto, desnecessário. Basta que você seja libertário, basta que você seja um jus naturalista teológico ou um jus racionalista. E é disso que todos os nossos direitos partem. Se você relativizar isso, se você disser que existem direitos que não são corolários da nossa natureza humana, quer uma natureza metafísica, quer uma natureza racional, você está colocando todos os nossos direitos em risco. Tanto dos homens quanto das mulheres. E o feminismo libertário parte da premissa de que existem direitos diferentes dos homens e das mulheres, porque as mulheres têm algum tipo de privilégio especial. Aí eles querem usar essa mesma premissa para dizer que os direitos são iguais. Ou seja, eles partem de uma diferença baseada em privilégios arbitrários para quererem chegar à conclusão de que tem direitos iguais, direitos esses que seriam nominais, muitas vezes positivos, principalmente quando você sai do âmbito do feminismo libertário e vai para o feminismo mesmo. Aí vira câncer. Não. Nós temos direito porque somos humanos, não porque somos homens e nem porque somos mulheres. Fim. Agora, dizer que isso implica que os valores, a axiologia e as contingências morais onde os direitos serão aplicados e interpretados são iguais para homens e mulheres é outra falácia. O libertarianismo tem como objetivo a liberdade.
Nós não vamos conseguir manter a liberdade partindo de premissas falaciosas, de mentiras. Nós só vamos conseguir convencer as pessoas a lutarem pelo que é certo, que é a liberdade, que é a realidade moral, se nós partimos de premissas cientificamente verdadeiras, filosoficamente verdadeiras. Então eles não podem partir da bobagem de que homens e mulheres são iguais. Apesar de nós sermos seres humanos e os nossos direitos vêm desta categoria ontológica, nós somos diferentes. Por isso que existem dois substantivos, homem e mulher. C.S. Lewis já falava sobre isso. Se fossem iguais, você poderia chamar da mesma coisa, não precisaria ter nenhuma diferença. Se são diferentes, existem contingências morais diferentes para ambos os sexos. O que não nega os direitos humanos, os direitos naturais do homem, do ser humano, mas os reforça. E quando nós relativizamos isso, nós relativizamos os direitos de todos os seres humanos. Portanto, cuidado para não se basearem em coisas irreais. E o feminismo se baseia em coisas irreais. Existe um velho adágio americano que fala bullshit blathers brains. Bobagens confundem o cérebro. Todas as bobageiras feministas, que a mulher é oprimida pelo homem, confundem o nosso cérebro na nossa aferição dos direitos e da moralidade. Vocês realmente acham que o homem é igual à mulher? O homem tem de 8 a 10 vezes mais testosterona circulando no corpo. Você acha que isso não dá efeitos comportamentais, bioquímicos cerebrais? Isso é ciência. É claro que dá. Eles não vão se comportar de forma igual. Agora, as instituições numa sociedade, e eu me refiro tanto às instituições formais quanto às instituições informais, ou elas se baseiam nesta distinção ontológica, biológica, psicológica, física que existe entre homens e mulheres, ou ela não será civilizacionalmente sólida. E se ela não é civilizacionalmente sólida, ela é fácil de ser capturada por engenheiros sociais. Então, o feminismo libertário, a partir da falsa premissa de que homens e mulheres são iguais, a partir de falsas equivalências, estão tornando as instituições líquidas. Instituições líquidas são moldadas por engenheiros sociais, diferente das instituições sólidas. Isso é perigoso. Ter em mente as nossas diferenças, ter em mente as nossas características diferentes, reforçará o que nós temos em comum. E o que os homens e mulheres têm em comum? O direito natural. É isso que está em jogo. Você só pode se considerar libertário se você defende uma rede de fatores harmônicos que geram coesão social. Qual é a principal rede que promove a coesão social de maneira harmônica? É a família. E como que uma família se forma? Através do casamento. Então nós podemos dizer que a sociedade é um produto do casamento. É completamente o oposto do que dizem os esquerdistas. Que a família é um construto social. Não, a sociedade que é um construto familiar, rapaz. Você só é libertário se você defende valores que reforçam esses aglutinadores sociais. Coisa que o feminismo destrói. Você vê, por exemplo, Lionel Trilling comentando sobre aquele psicopata, eugenista, pedófilo do Kinsey. O Kinsey fez um relatório sobre a sexualidade humana totalmente anticientífico, infundado, onde ele defende todo tipo de perversão sexual, com o objetivo claríssimo de destruir a família e de promover a libertinagem sexual. Aí que entra vários erros dos libertários. O libertário não defende a libertinagem sexual, ele defende o seu direito de ser um babaca. Ele é contra o Estado regular proibir. Mas de forma alguma nós aprovamos a libertinagem sexual. E o Lionel Trilling muito bem comenta o seguinte: a ideia de liberação sexual em Kinsey e no pensamento feminista e toda essa baboseira, toda essa sem-vergonhice, dissocia o sexo do seu significado ontológico e tira a subordinação que o sexo deveria ter em relação aos afetos humanos. O sexo deveria estar subordinado aos afetos. Caso contrário, ele vai realmente objetificar a mulher. Vai objetificar o homem também. Vai nos objetificar a todos. Quando o sexo é dissociado dos valores tradicionais que promovem o afeto e a coesão humana, nós temos uma sociedade hedonista. Nós temos uma sociedade objetificante, que vai esquecer de onde vêm os direitos do ser humano. Então a liberação sexual é muito grave. Ela chega a ser uma ameaça militar para a sociedade. E ela destrói toda a coesão social. E se destrói a coesão social, destruindo a rede de interdependência harmônica, nós vamos procurar o quê? A rede de interdependência desarmônica, mais conhecida como Estado babá. É esse o grande ponto. Outra coisa que as feministas esquecem, quando elas falam em
Matriarcado. Eu vou contar um segredo para vocês. Não existe matriarcado. Sociedade feminista é uma contradição em termos. Você vai encontrar sociedades matriarcais, tribais, perdidas lá em Papua Nova Guiné. Mas se você estudar antropologia de maneira séria, você vai ver que não existe nenhuma sociedade minimamente desenvolvida que seja matriarcal. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Os homens sempre vão mandar na sociedade. Por outro motivo muito simples. O homem detém a força física. Existe uma simetria de poder. A sociedade não é definida pelo dinheiro, como os liberais gostam de pensar. Você pode ter quanto dinheiro você quiser, mas se eu for mais forte militarmente do que você, eu pego o seu dinheiro na porrada. Então, o que define quem controla a sociedade é a força física. É machadada, é cotovelada, é chute na cara. E os homens têm mais poder físico do que as mulheres, portanto, eles sempre vão mandar. E agora, como é que vocês saem dessa? É preciso que homens bons detenham a capacidade, a liberdade de agir. Do contrário, quem vai agir vão ser os homens maus. Então, surge a instituição da família. A família é um disciplinador moral. Ao invés dos homens, com seus machados, saírem pilhando uns aos outros, eles vão pensar na sobrevivência de longo prazo da sua família. Então, eles vão criar outras instituições sociais que permitem a preservação da família. Mas tudo se baseia na vontade do homem de preservar a sua mulher e os seus filhos. Daí a importância societal da família como um disciplinador da força militar. Porque acima da força militar, a força militar manda no plano imanente. Mas quem manda no plano transcendente, que é superior ao imanente, é a moralidade. A moralidade decide para onde os arcos e flechas, as bestas, os fuzis, as armas a laser vão apontar. E quando existe a instituição forte da família, o homem vai apontar esses fuzis para fora da família, não para dentro. Isso é muito importante. E é dentro dessa rede familiar de subsidiariedade comunitária que a mulher vai estar protegida, apesar da sociedade continuar com a dominância masculina, porque é a dominância militar. Agora, onde entra o feminismo? O feminismo é um dos maiores golpes societais já inventado. É um golpe contra a civilização, pior do que reserva fracionária, pior do que o socialismo, pior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Porque tudo isso que eu falei, reserva fracionária ataca a moeda, coletivização dos meios de produção ataca o capital. Até aí você está atacando a periferia do sistema. O feminismo ataca o cerne do sistema, que é a identidade do homem e da mulher. A identidade do ser humano como Deus criou em Gênesis. É muito grave. Tanto é que no terceiro segredo de Fátima, Fátima alerta os pastorinhos sobre as guerras, alerta os pastorinhos sobre o perigo vermelho do comunismo, mas o terceiro segredo de Fátima é sobre como o demônio vai atacar a família. Aí vai atacar o cerne da civilização. Isso é muito grave. E a família é uma instituição fragilíssima. E quem mais sofre é a mulher, sabe por quê? Porque a mulher é mais sublime do que o homem. Ela vai produzir frutos muito mais elevados do que o homem. Eu já citei isso em alguma live minha, mas o C.S. Lewis fala que tudo que existe, minas, exércitos, usinas elétricas, agricultura, navios, tudo isso serve para manter a família, o lar. E o lar, que é o construto básico da sociedade elevada, é construído pela mulher. Por isso que civilização é um substantivo feminino. É a mulher que constrói. Mas ele é frágil. Você pode pensar o seguinte, um acrílico bruto não é frágil. Um cristal é frágil. Então a mulher vai sofrer mais com isso. E isso é muito grave. Uma coisa que as feministas esquecem é que existe uma complementariedade entre o homem e a mulher que jamais deve ser destruída. Porque se ela for destruída, homens e mulheres estarão separados um do outro. Sem essa complementariedade, ambos se tornam mais frágeis. E nós, seres humanos, somos incompletos em todos os sentidos. Uma criança depende dos pais, um velho depende dos filhos, um agricultor depende do minerador, e, obviamente, a mulher depende do homem. Wolfgang Pahlaver comentava sobre essa incompletude. E todo esse tipo de ideologia vitimista, seja o movimento negro, seja o feminismo, seja os storm fags e supremacistas brancos, ou qualquer tipo de luta de classe marxista, serve para dividir o homem, acabar com essa complementariedade e, portanto, com a subsidiariedade e nos colocar dependentes do governo. É tudo para aumentar o poder do Estado. Tudo, 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 tudo. Agora, voltando a falar sobre o quanto a mulher é sublime, e isso é muito interessante, nós vemos que a feminista nega a metafísica, e a metafísica é a primeira das ciências.
Portanto, você vê que a mulher nega aquilo que gera todas... Você vê que o feminismo, aliás, ele ataca o cerne da questão. Tem um escritor chamado William Golding que ele dizia o seguinte: a mulher é um grande multiplicador. Ela transforma tudo que você dá para ela. Se você dá para ela algo positivo, ela vai te dar algo muito mais elevado. Se você dá para ela algo negativo, ela vai te dar uma tragédia. Ou seja, se você der sexo para a mulher, ela vai te dar um bebê. Se você der uma casa para ela vai te dar um lar. Se você der suprimentos para ela vai te dar uma refeição. Se você simplesmente sorrir para ela vai te dar o coração dela. O homem não faz muita coisa. O homem vai lá, caça o javali, constrói lá os tijolos. Isso é importante, é claro. Mas o trabalho da mulher é muito mais elevado e mais sublime. Mas o que o feminismo faz é desconsiderar o que há de mais característico, elevado e sublime na mulher. Ou seja, não existe nada mais machista do que o feminismo. O feminismo simplesmente faz pouco caso daquilo que é atributo feminino. Como dizia Nelson Rodrigues, o feminismo quer transformar a mulher num homem reduzido. Ou Chesterton, o feminismo é o ódio ao feminino. E é assim que o feminismo trabalha. Por que existe esse negócio de feminismo? Ora, o objetivo dos engenheiros sociais, que são homens, por trás do feminismo, é destruir a civilização. Por que alguém quereria destruir a civilização? Ora, se vocês forem ver a peça de Shakespeare, Otelo, existe um personagem lá que é o Iago. O Iago, ele pratica maldade. Por que ele pratica maldade? Pelo prazer de praticar maldade. Só. Não tem outra explicação. A Madre Teresa de Calcutá não tinha prazer na bondade? Existe a Madre Teresa e existe a anti-Madre Teresa, que é o Iago. Mas o mais interessante é que o Iago não gostava de ser visto assim. Ele gostava de ser visto como um homem honesto e benevolente. E assim são os machos brancos e heterossexuais que promovem o feminismo. Warren Buffett, George Soros, todos eles são homens, todos eles estão por trás disso, todos eles financiavam o Fêmen e assim por diante. Como eles gostam de ser vistos e como eles são vistos como filantropos. O Iago também era bem visto pelos incautos. Leiam Shakespeare. É por pura maldade. Mas os caras se valem de vários artifícios, de propaganda, de engenharia social, e cá estamos nós tentando refutá-los. Primeira coisa que eles fazem na sua guerra contra a humanidade é uma guerra contra o homem e uma guerra contra a mulher. Para implantar um Estado mundial, que é totalmente oposto a qualquer ideário libertário, qualquer ideia libertária, qualquer ciência libertária, seja o nome que você quiser dar, eles precisam minar a capacidade do homem de resistir à tirania. O homem tende a resistir à tirania. Faz parte da nossa testosterona. Não, porque você quer mandar em mim? Tu não vai mandar em mim, não, rapaz. Te meto uma bala no meio da cara. Isso é testosterona. Eles precisam minar esse comportamento do homem. Eles precisam destruir a masculinidade. Mas eles não vão conseguir destruir a masculinidade porque o homem não vai deixar. O homem vai fazer o seguinte: pô, pera um pouquinho. Vocês querem escravizar minha família? Vocês querem taxar o capital que eu acumulei para os meus filhos? Vocês querem que a minha mulher seja estuprada por um muçulmano? Negativo. O homem vai pegar um fuzil e vai meter bala em muçulmano, vai meter bala em socialista, vai meter bala em democrata, vai meter bala em feminista. Porque ele tem testosterona! Mas então, como é que nós fazemos? Os engenheiros sociais vão pensar. Não dá para destruir o homem direto. Mas tem um jeito de destruir o homem. Destruir a mulher primeiro. E a mulher é frágil, a mulher é volúvel, como eu cantei no começo da música aqui. Então eles vão empreender uma guerra contra a feminilidade. O feminismo, portanto, é o começo de uma guerra contra a humanidade. Destruindo a feminilidade, eles conseguem destruir o homem. Por quê? Porque o homem só tem esse incentivo para lutar. Seu homem custa caro. Seu homem é muito chato. Seu homem é um saco. Seu homem significa que ele tem que ser provedor. Ele tem que se engajar em combate físico. Ele tem que causar admiração na mulher pela superioridade em pelo menos um aspecto. Existe uma relação entre o amor e uma inveja saudável até. Ele precisa manter a palavra dele. Ele precisa ser cabra-homem. Isso é caro, isso dá trabalho, isso gasta energia. Ele só vai ter o ímpeto de fazer isso, ele só vai ter a motivação de fazer isso se ele tiver o que defender. Então ele tem uma mulher feminina que provê um lar para ele. Ele vai ter motivação para pagar todos os custos da sua masculinidade, ser macho, lutar, guerrear, resistir, morrer em combate. Mas se você destrói a feminilidade da mulher, ele vai lutar pelo quê? Desencana.
Ele não vai pagar o custo da masculinidade. Ele vai falar, não, a mulher chata dessa, que nem feminina é, não, eu não preciso mais pagar o custo da masculinidade, eu vou me tornar um arremedo de homem, eu vou ser afeminado mesmo, tô mais tranquilo, e pronto. As paliçadas civilizacionais foram destruídas. Então, primeiro, eles precisam destruir o feminino, para depois destruir o masculino. E eles usam a mulher para isso. Agora eu vou explicar como uma coisa alimenta a outra. Eu já vou explicar como que eles fazem para destruir a feminilidade. Mas vejam, uma vez destruída a feminilidade, eles fazem a mulher se voltar contra o homem. Então, por isso que você vê muita feminista falando contra a masculinidade tóxica. Temos que combater a masculinidade tóxica. O que diabo é uma masculinidade tóxica? Eu sei o que é. As feministas não sabem. As feministas esquecem que o masculino ontológico transcende a biologia. Ele não nega a biologia. Nós não podemos nunca negar uma ciência. A ciência é a criação de Deus. Mas ele transcende. Então, de fato, o masculino tem o seu componente de brutalidade, de libido sexual, de violência, de agressividade. Tem. Mas o masculino ontológico que compõe a civilização não é só isso. Faz parte também defender a mulher, faz parte defender a família, faz parte ter responsabilidade perante a família, faz parte proteger os mais fracos. É o ideal de cavalaria da Idade Média. Essa é a masculinidade verdadeira, não a tóxica. Porque o homem, ele precisa entender uma coisa. Diante de Deus, ele tem que se comportar como uma mulher. Por quê? A criatura mais perfeita que serve de modelo para toda a humanidade, não só para as mulheres, é Maria. Nós temos que imitar Maria. E Maria é uma mulher, a criatura mais perfeita de todas. Rainha do universo. Depois falam que a igreja é machista, né? Então, o comportamento do homem diante de Deus é um comportamento feminino. Mas ele foi instruído por Deus para agir de forma masculina em relação à mulher, protegendo-a. Então, o homem precisa aprender alguma coisa com o componente feminino, senão ele vai virar um bruto, um bárbaro, um ostrogodo, ou coisa pior, um muçulmano. Aí que nós fazemos a distinção entre a masculinidade real, que as feministas querem destruir, porque elas negam a metafísica, então elas negam tudo aquilo que transcende a hermenêutica biológica da masculinidade, e existe a masculinidade tóxica. Eu vou te dar alguns exemplos de masculinidade tóxica. O primeiro, é claro, é o Islã. O Islã é hyper-masculine toxically. Eles subjugam a mulher, eles são os verdadeiros machistas, eles objetificam, eles apedrejam as adúlteras, e as feministas gostam deles. Eu já vi feminista gritando Allahu Akbar! E eu vou explicar mais tarde, esse vídeo vai ser longo, mas vai valer a pena. Eu vou explicar mais tarde por que feminista gosta de Islã. E existe, por exemplo, Péricles. O século de Péricles na Grécia Antiga foi um século onde a mulher era desconsiderada, onde fazia um pouco caso da mulher, onde ela era considerada uma criatura inferior. Nem sempre foi assim na Grécia Antiga, mas foi assim durante o século de Péricles. Havia muito homossexualismo nessa época. E tudo aquilo que era feminismo, tudo aquilo que era feminino, era tido como desprezível. Graças a Deus, veio o cristianismo e acabou com isso. O papel secundário que as mulheres tinham na época de Péricles, o pior depois da Guerra do Peloponeso ali, esse machismo acabou com o cristianismo. Você já viu uma oração chamada Salve Regina? Salve Rainha Mãe de Misericórdia. Imagina os homens cantando isso. Salve Rainha. A rainha é uma mulher. Quando você tem o sacramento do matrimônio no cristianismo, e homem e mulher se tornam uma só carne, o que acontece quando o rei morre? Ao invés de ter outro rei, chamar outro rei, a mulher virava rainha, porque ela é a mesma carne. O cristianismo resgatou a mulher. Sugiro que vocês leiam aí um livro da Regine Pernaud, Mulheres nos Tempos das Catedrais. Então o conservadorismo cristão acabou com a masculinidade tóxica que havia nesse período na Grécia. E hoje nós estamos destruindo a cristandade por causa do laicismo, e quem vai entrar? Vai entrar o Islã. Aí eu quero ver. Agora, se eu acabei de falar que o custo de ser homem é alto, por que existe a masculinidade tóxica? O custo não seria altíssimo? Realmente o custo é alto. Você ser um bárbaro ostrogodo, ou você ser um jihadista islâmico, custa caro. A masculinidade tóxica tem o seu preço. Mas tem retorno. Por quê? Porque tem pilhagem.
A masculinidade tóxica vai pilhar as civilizações onde o homem é afeminado. Ou o homem resiste, ou ele vai ser pilhado. E a pilhagem compensa todos esses custos. Pilhagem material mesmo, invasão. Agora, como é que começa essa guerra contra a feminilidade que eu falei no começo? Primeira coisa, tem essa questão das feministas serem contra qualquer tipo de masculinidade, tóxica ou não tóxica. E assim elas se colocam contra o cavalheirismo. Eu não quero que homem nenhum me defenda. Chega ao ponto de ter na Suécia os filhos de Odin, que são um grupo belo e moral que se organizaram para resistir contra os muçulmanos. E as feministas falam, não quero vocês me defendendo. Qual deve ser a postura? A postura que deve ser adotada é o seguinte, não ouçam as feministas. Elas não sabem o que querem. Nem os homens sabem o que querem também. Defendam as mulheres e acabou. Elas estão te testando. Quando elas falam, eu não quero que você me defenda, elas querem que você mostre que é macho a ponto de não ter medo de feminista. Porque como é que você vai enfrentar hordas de mouros se você tem medo de uma feministinha gritando lixo na sua vida? Deixa a feminista falar a bobagem que ela quiser. Você não detrela ela. O grande problema é que nós estamos dando trela a mimimi. E a mulher não quer isso. A mulher fica infeliz com isso. A mulher que faz questão de ser contrariada no seu íntimo. Se você faz tudo o que ela quer, ela vai te desprezar e vai se sentir insegura, ela vai ficar louca, ela vai procurar alguma coisa que dê segurança. Mesmo que seja uma segurança coercitiva, uma segurança intolerável. Uma segurança intolerável. Por exemplo, no Islã, você está perfeitamente segura se você seguir toda aquela tirania da Sharia. Se você se nulificar, se você se cobrir com uma burca, você está segura. Mas é esse tipo de segurança que você quer? Gado. Não. Mas nós precisamos dar segurança para as mulheres. Então, falar, não, eu não quero saber se você é uma feminista de esquerda. Nós vamos combater as hordas de muçulmanos, quer você goste ou não, e você fica quieta. Aí elas vão sentir firmeza. Tem que ser assim. Então começa com essa guerra contra o cavalheirismo. Depois nós temos o mito da mulher guerreira. Eu não estou falando que não tem mulher guerreira, e tem mulheres guerreiras maravilhosas. Você tem, por exemplo, a Boudica, que combateu os romanos. Tem Tamara, da Geórgia, que combateu os muçulmanos. Tem mulheres guerreiras, não estou falando que elas não existem. Eu estou falando que as feministas criam uma confusão enorme achando que toda mulher é guerreira. Toda feminista vem com esse papinho idiota de toda mulher é guerreira, toda mulher é uma lutadora. Não, ô sua veganinha raquítica, você não é guerreira porque até eu, que sou um gordinho baixinho, te quebro se eu quisesse. Não quebro porque eu sou cavalheiro. Mas você não é guerreira porcaria nenhuma, qualquer um te dá porrada. Guerreira é a Tamara da Geórgia. Guerreira é a rainha Boudica. Você não, você é uma feminazi raquítica e vegana, você não é guerreira coisa nenhuma. Então quando fala as mulheres podem se defender sozinhas, não, não podem. Você pode ser faixa preta do que você quiser. Quem pratica artes marciais sabe que isso tem um limite. Se você pesa 50 quilos e é magrinha, você pode lutar o que você quiser, que vai chegar um estuprador de 2 metros de altura, de 150 quilos e vai te subjugar. Eu sou a primeira a defender que as mulheres andem armadas de fuzil, porque o fuzil é um grande equalizador. The Great Equalizer. E as feministas de esquerda, não concordo que as feministas libertárias, pelo menos nesse ponto, elas defendem o armamento, mas as de esquerda querem te desarmar. Mas todas as feministas falham nesse ponto de achar que toda mulher é guerreira, e não é. As mulheres precisam da proteção militar do homem. Eu já disse, o patriarcado é uma inevitabilidade militar. Como que nós podemos, então, proteger as mulheres? É preciso haver um mercado sistêmico de segurança. O que é um mercado sistêmico de segurança? Os homens devem, todos, ser livres para cultivar as suas virtudes marciais. Porque se a civilização é composta por civis afeminados e desarmados, o que vai acontecer? Todas as artes marciais serão monopólio dos psicopatas tirânicos, das hordas muçulmanas, dos bandidos criminosos vagabundos que estão na rua para estuprar as mulheres. A não ser que todos os civis tenham a capacidade de cultivar as suas virtudes bélicas, Marte. E assim, nós possamos subjugar os tiranos, combater os criminosos, expulsar os invasores, e o homem, imprimindo nas instituições a sua lei natural, criar instituições que protejam a família, e assim a força do homem vai ser usada a favor da mulher. Se nós não fizermos isso, e afeminarmos o homem, a mulher vai estar à mercê dos piores homens que existem. Ou seja, se você não quer que exista um Jacques Catalinot, um grande cavaleiro, se você não quer que a Isolda tenha o seu Tristão,
Sabe o que vai acontecer? Ela vai ter o Champinha e o Jack Stripador. É isso que eles querem. Você acha que eu tô falando bobagem? Qual é o país mais feminista do mundo? É a Suécia. Qual é a capital do estupro? É a Suécia. Principalmente Malmo. Pronto, tá provado. Aí tem uma outra questão também. As feministas falam do chega de fio-fio. As feministas libertárias vêm falar essa bobagem. Eu tenho o direito de andar na rua sem ser cantada. Não, você não tem o direito de andar na rua sem ser cantada. Porque você não tem direito de cercear a liberdade de expressão. Eu não tenho o direito de andar na rua sem se perguntar do que horas são, por exemplo. O cara tem direito de chegar pra mim e falar que horas são. Eu posso não responder. Eu posso falar não te interessa. Eu posso falar compra um relógio. Mas eu não posso multá-lo ou puni-lo ou exigir que ele não me pergunte que horas são. Agora, você concorda que perguntar que horas são é mais invasivo do que fazer um fio-fio? Porque se o cara me pergunta que horas são, eu vou ter que tirar o celular do bolso, eu não tenho relógio, eu só uso o relógio do celular. Aí eu tiro o celular, vejo que horas são, corro o risco de ser assaltado. Um fio-fio não tem nada disso. Acabou. Agora, quase nenhuma mulher vai se ofender com fio-fio. Ela pode fingir que se ofendeu. Mas no fundo, todas elas gostam. Toda mulher gosta de ter a sua beleza, suas virtudes estéticas reconhecidas. Não existe mulher que não gosta, a não ser que ela seja muito psicopata. Aí tem aquele cara que vai falar coisas grosseiras para ela, vai falar cantadas grosseiras, vai persegui-la, vai ser um stalker. Aí nós já estamos cruzando o limiar do princípio da não agressão. E quem é que vai defender a mulher de um cafajeste desse? Se ela não puder se defender sozinha, vai ser um cavalheiro que vai chegar e vai meter a porrada no cafajeste muito bem dada. Porque eu odeio cafajestes. Eu odeio esses desgraçados. Tem que bater, tem que quebrar mesmo. Agora, se vocês forem ver, tem um quadro lá de 1950 e pouco, que é um quadro, não, uma foto, que foi tirada por Ruth Orkin, uma jornalista. Se chama American Girl in Italy. Mostra uma mulher chamada Nina Lee Craig, que ela está andando pelas ruas da Itália, e tem, sem brincadeira, tem uns 20, 25, 30 caras ali cercando ela, um fazendo fio-fio, outro fazendo assim, outro, né, essa sim, elogiando ela, né? Hoje ela é uma senhora, e ela disse, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. É claro que na hora eu fiquei um pouco apreensiva, mas foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu nunca vou esquecer aquele dia de glória. Nós não podemos negar às mulheres que têm o senso moral no lugar essas alegrias, certo? Quando nós proibimos... Eu posso fazer uma live só sobre a questão do chega de fio-fio e proibir as cantadas. Talvez, se eu for falar em detalhe sobre isso, essa live vai ficar muito longa. Mas o fato é que o feminismo quer separar a mulher de tudo aquilo que lhe suporta. Pat Robertson falava sobre isso. O feminismo quer tirar todos os suportes da mulher. Quais são esses suportes? Um é o casamento, e portanto a família. E o outro é ela mesma. A mulher é um suporte dela mesma. Quando eu falei que a mulher não é uma guerreira, pelo menos não tipicamente, eu me referi à guerreira militar. Claro que existem mulheres guerreiras militares, mas a mulher é uma guerreira ontológica, assim. Ela é capaz de muita coisa. Ela é capaz de muita coisa que os homens não conseguem. Os homens não conseguiriam carregar uma vida humana 9 meses na barriga e depois ter as dores do parto ali, depois cuidar do filho da casa e etc e tal. Isso é ser guerreira. Mas para a mulher conseguir fazer isso, e para ela ter de onde tirar forças, ela precisa tirar forças da sua própria feminilidade. Coisa que as feministas querem destruir. E aí começa a guerra propriamente dita contra as mulheres. Para começar, o aborto. O aborto é uma das ferramentas mais demoníacas na guerra contra a mulher. Primeiro porque várias delas são abortadas. Existe uma coisa chamada aborto seletivo. Na China, por exemplo, você une isso com a política do filho único. A esmagadora maioria das crianças que são mortas por aborto são mulheres. E não vem falar que aquilo não é um ser humano, não, porque a biologia vai acabar com a tua cara. Aquilo é um ser humano desde o momento da concepção. O aborto é um eufemismo para infanticídio intrauterino. E digo mais, a mulher que aborta, depois ela vai sofrer depressão, ela vai ter uma muito maior propensão ao suicídio, ela vai se destruir espiritualmente. Eu estava conversando com o padre da minha igreja, ele falou, ó, você sabe que é pecado de escrúpulo o cara confessar várias vezes o mesmo pecado, né? Deus perdoa. Agora, quando eu vejo uma mulher que chega no meu confessionário e fala, padre, eu preciso confessar esse pecado de novo porque eu não me perdoo, não. Eu já sei que é aborto. A mulher fica devastada quando ela faz isso. E a promoção do aborto, da promiscuidade que gera o aborto e assim por diante, é parte da guerra contra a mulher. Depois você tem o mito da independência da mulher. A proteção da mulher não tem que ser só física. Ela tem que ser uma proteção moral e financeira.
Então esse negócio, a mulher é independente. Cara, ninguém é independente. Mas nem um cara da Força Delta é independente. Ele depende da logística. A mulher precisa ter uma rede de suporte familiar. E o feminismo quer destruir a família, promovendo o mito da independência feminina, coisa que não existe. Por exemplo, eu defendo a total abolição do direito civil no âmbito positivista. Eu defendo que o governo nem exista, né? E muito menos cuide da família, das relações familiares, casamento, esse tipo de coisa. O governo não tem nada que se meter com casamento. O casamento é uma instituição informal ou religiosa. Ele não é uma instituição governamental. E quando eu falo isso, as pessoas falam, pô, mas peraí, quem é que vai proteger as mulheres de um cafajeste que quer dar o golpe dela? Quem vai defender ela? A família. Isso acontecia, por exemplo, na sociedade creole em Louisiana. Muito interessante o que acontecia lá. Nenhuma mulher era pai ou era tia, era avó. A avó queria ser legal. Pegava a bengala. Essa é a verdadeira rede de subsidiariedade que tem que ser preservada. O feminismo quer destruir isso, achando que a mulher é independente. A mulher vai se apaixonar por um cafajeste e vai ser enganada. E ela não vai ser independente de coisa nenhuma. E quem é especialista na mão, depois quase espanca ela. Ou espanca mesmo. Alguém tem que defender elas. Quem tem que defender é a família. Mas o feminismo, principalmente o feminismo libertário, eles são materialistas. Como toda a ideologia progressista, eles são materialistas. Porque eles buscam apenas a satisfação imediata, a satisfação material nas relações humanas. Elas falam, não, a mulher tem que ter liberdade, a mulher tem que... É por quê? Liberdade sexual! É liberdade de fazer o que quiser! A liberdade não é a liberdade de fazer o que quiser, coisa nenhuma. A liberdade é definida como a liberdade para fazer o que é certo, não aquilo que vai destruir. Não estamos aqui falando de liberdade política, isso é outra coisa. Estou falando de liberdade moral. Então, o feminismo, ele não está procurando o fulfillment do homem, a plenitude do ser humano. Ele está procurando a satisfação de desejos materiais imediatos a um custo enorme. Por exemplo, a do desejo sexual ou a do materialismo. É aí que entra uma grande romancista chamada Gertrude Himmelfarb. Ela escreveu um romance chamado Middlemarch. E uma das personagens, a Doroteia, ela está em dúvida lá entre casar com um grande cientista e um grande artista. Só que o cientista é mais pragmático. E o artista é meio infantilzão. Tem os seus defeitos, né? Mas ela ama o artista. Você sabe o que ela faz, a Doroteia? Ela casa com o artista, não com o cientista. Porque ela percebe que o artista gosta mais dela, ela gosta mais do artista, e ela entende que o casamento é uma doação de amor. O casamento não é um contrato, o casamento não é um negócio. Economistazinho neoclássico, liberal, nojento, vagabundo, odeio essa raça, vive falando que o casamento é um contrato. Ganha daqui, ganha... Não, o casamento é um contrato porcaria nenhuma. É uma doação de amor. Ou você entende isso, ou nós vamos ter essa onda de divórcios que está rompendo o tecido social hoje em dia. Se a mulher não entender isso, ela vai casar com um cafajeste provedor. Sabe aqueles turcão lá que you are a wonderful lady, I'm going to give you clothes, I'm going to give you silk, I'm going to give you a palace. Depois quebra lá na porrada. Esse tipo de coisa. Então o feminismo, ele está substituindo o amor feminino pelo mimimi. Está substituindo o amor masculino pela cafajestagem. Nesse negócio aí de simplesmente querer o prazer sexual pelo prazer sexual, quem vai ganhar é o homem. Sabe por quê? Porque o homem é biologicamente programado para isso. É o famoso come todas. É o que o homem faz. Aí ele chega lá na segunda-feira no trabalho, segunda-feira na faculdade, e fala, peguei todas no fim de semana. E aí todos os caras, tá se achando. Se a mulher fizer isso, ela vai ser chamada do quê? Certa vez perguntaram ao grande mestre, com aquelas longas barbas brancas, né? Grande mestre, por que um homem que pega todas é chamado de garanhão, pegador, ferradão, e uma mulher que sai com todos é chamada de vagabunda?
Aí o mestre lá, ah, como é que você chama uma chave que abre todas as fechaduras? Chave mestra. E uma fechadura que abre com todas as chaves? É uma fechadura vagabunda. Ah, ouçam o velho mestre tibetano. O homem vai sair ganhando nessa. O conservadorismo monogâmico, heterossexual, cristão, ele é especialmente benéfico para a mulher. O homem vai ter que se adaptar. Ele vai ter que cultivar as virtudes se ele quiser obter o casamento. E, portanto, o sexo e, portanto, a segurança da prole. Vocês querem acabar com isso? É preciso entender que o materialismo liberal é um lixo, que o feminismo libertário que se baseia no liberalismo materialista é um lixo, e que as relações humanas que vão proteger a mulher são relações de amor metafísico. Daí a necessidade de promover uma sociedade cristã. Porque o que é a metafísica? São Boaventura dizia, a metafísica é Cristo. Cristo é o amor. É nisso que devem se pautar as relações humanas, e o feminismo tenta destruir isso. Não existe mais amor, eles querem causar uma cisânia no tecido social através da destruição do amor entre o homem e a mulher. A própria ideia de existir algo chamado feminismo é a promoção de uma guerra entre os sexos. Uma guerra que não existe naturalmente. Os marxistas tentaram promover uma guerra entre as classes, guerra esta que também não existe. Quando Otto von Bismarck, na Alemanha, tentou promover uma luta de classes, os operários se rebelaram, os operários viraram libertários anarcocapitalistas ali. E mais tarde percebeu-se que o operário, o proletário, não serve para promover a revolução marxista porque ele não é um revolucionário marxista. Ele só quer o feijão na panela dele. Então a escola de Frankfurt, que era composta por machos, desenvolveu toda essa ideologia feminista, vem até antes, para criar uma guerra entre os sexos. Então o ataque não vai mais ser no meio de produção. O ataque vai ser na ontologia humana. É grave. É muito grave. Outra coisa. Esse materialismo acaba fazendo uma confusão entre a família e o Estado. A mulher vai procurar um provedor cafajeste, certo? Quem é o provedor mais cafajeste de todos que existe? É o Estado. O Estado é um provedor cafajeste. É claro que ele só provê aquilo que ele roubou dos outros. Nietzsche dizia, tudo que o Estado tem foi roubado. Rothbard também dizia a mesma coisa. Mas a mulher vai procurar o provedor, ela quer recursos, faz parte da biologia evolutiva da mulher. E quando nós negamos a metafísica, nós vamos mergulhar de maneira crassa na biologia, inclusive nos piores aspectos da biologia. Então a mulher vai procurar um provedor, independentemente da maneira como esse provedor obteve os seus recursos. Ele pode ter matado, estuprado, queimado, mas ele tem recursos. Então ela vai chorar para o Estado. E no mundo materialista, no mundo imanentista, o Estado se torna o garanhão. O socialismo se torna o pornozão das mulheres, como dizia Stephen Molyneux. Nós vamos falar sobre isso em detalhes. Bom, outra coisa que o feminismo faz é destruir a maneira como a mulher encara essas relações entre ela e o marido, ela e a sociedade, ela e o Estado. Tem uma psicóloga muito boa chamada Victoria Secunda. Aliás, vocês repararam que eu já citei um monte de grandes mulheres aqui, mulheres guerreiras, psicólogas, historiadoras, Virgem Maria? Quer dizer, se alguém me chamar de machista aqui é porque não prestou atenção no vídeo. Mas essa psicóloga, Victoria Secunda, ela fala o seguinte: o feminismo, ele destrói a relação da filha com o pai. A filha passa a ser rebelde. A filha passa a ver o pai como um estorvo. A filha passa a ver o pai como algo retrógrado. Você vê isso no discursinho raso daquela feministinha que foi discutir com o Bolsonaro. É porque o meu pai, não sei o quê, eu discordo completamente do meu pai, porque o meu pai, você pensa igual ao seu pai, você não é seu pai. Só que o Bolsonaro, tá ok? Ele não sabia argumentar com a feminista. Por quê? Ele não estudou essas coisas. Então tem que ter alguém para explicar esse negócio para a feminista, tá ok? A mulher, quando ela está separada da figura do pai, quando existe essa dissociação, ela vai procurar se tornar aquilo que ela não teve. Então ela vai procurar se masculinizar. No que ela se masculiniza, ela afasta ainda mais os potenciais homens decentes, provedores decentes,
que se aproximariam dela. Ela só vai atrair um cara que é suficientemente cafajeste para sublimar essa masculinização dela na porrada. Um cara desse simplesmente vai se afastar dela. Isso é grave. Além disso, ela também, a Victoria II também explica, que a feminista progressista vai se afastar dos valores tradicionais da mãe. Então vai haver uma ruptura na relação mãe e filha. Só que a mãe e a filha são uma extensão uma da outra, essa psicóloga explica. E a mãe acaba servindo como um modelo moral para a filha. Indivíduos são como civilizações. Eles precisam se basear naquilo que já foi provado que dá certo. Valores tradicionais já foram provados que dá certo, porque eles formaram uma família. E a formação de uma família é a prova do sucesso desses valores. Por isso que a mãe é casada e tem filha. Se a filha simplesmente se rebela pela ideologia progressista que o feminismo promove, ela vai perder a sua referência moral, ela vai perder uma extensão dela mesma e ela vai ficar desamparada. E agora? Agora ela vai procurar compensar esta perda sentimental, emocional e espiritual com um materialismo crasso, um hedonismo. O que ela vai procurar? Um materialismo. Ela não vai mais procurar um homem que a ame na riqueza e na pobreza, como se diz na liturgia católica. Ela vai procurar um provedor, seja qual ele for. Esse provedor pode ser, por exemplo, um político. Por que tem tanta mulher casada com um político? O cara é bandido, o cara é ladrão, o cara tá condenado, o cara tá preso. A mulher tá lá com ele. Traficante. O cara mata todo mundo, o cara é vagabundo, o cara não presta pra nada. Só que ele é o tal na favela. Ele pega as novinhas. Mafiosos. Por que você acha que gangsters, serial killers, políticos fazem mais sucesso com as mulheres do que professores de matemática? Façam as contas, eu acabei de explicar. A guerra contra as mulheres não para aqui. Ela vai mais além. Você tem, por exemplo, a guerra contra tudo aquilo que faz com que as mulheres consigam recursos materiais por elas mesmas. Por exemplo, a estética feminina é superior à estética masculina. O homem é um bicho feio pra caramba. Vamos convir isso. As mulheres heterossexuais não gostam de cara bonitinho, porque não existe um cara bonitinho. O homem é feio. Elas gostam de outras virtudes, de liderança, firmeza. Quem gosta do que é bonitinho é o homem. Então, a estética feminina tem valor de mercado. E elas conseguem sobreviver com isso. Elas conseguem, por exemplo, tirar a roupa, botar um biquíni e fazer uma propaganda de cerveja. E elas ganham dinheiro com isso. O homem não. O homem tem que limpar esgoto. O homem tem que ir pra guerra. O homem tem que reparar fiação elétrica de alta voltagem. A mulher não. A mulher pode tirar o biquíni e falar, olha como eu sou gata. Pronto, eu ganho dinheiro. As feministas gordas, feias, nojentas, peludas, fedidas, não suportam isso. Então o que elas fazem? Se aliam com outros grupos progressistas anticivilizacionais para destruir a possibilidade da mulher obter recursos usando os seus atributos estéticos. Exemplo, o prefeito maometano de Londres. Eu não sei por que diabo existe um prefeito maometano no coração da civilização ocidental. Isso prova que a democracia é realmente um lixo. Quem é que vota no muçulmano em Londres, meu amigo? E o que esse muçulmano fez? Muçulmanagem. Ele foi lá e proibiu propagandas sensuais. Claro, ele mostra toda a misoginia islâmica e ele é um aliado na guerra contra a civilização, contra as mulheres e assim por diante. Outra coisa horrível foi o que aconteceu com o Boca Juniors. Eu não acompanho futebol, mas agora eu vou fazer questão de torcer para qualquer time que jogue contra o Boca Juniors. Qual é o meu time agora? Para quem não sabe, eu sou São Paulino, apesar de não ligar muito. E eu sou principalmente anti-Boca Juniors. O Boca Juniors tinha as Las Boquitas. As Las Boquitas eram umas moças que usavam pouca roupa ali e elas eram cheerleaders. Se eu fosse a um estádio de futebol, coisa que eu devo ter ido 2 vezes na vida, eu só iria para ver as Las Boquitas. Eu tô pouco me lixando para 22 malucos correndo atrás de uma bola. Eu iria lá só para ver as Las Boquitas. Só que eles acham que isso é uma objetificação da mulher, toda aquele conversa mole. E eles demitiram as Las Boquitas. E as feministas comemoraram. Então, olha a incoerência das feministas. Demissão em massa de mulheres virou algo a favor da mulher. Só na cabeça de feminista mesmo. Elas perderam uma oportunidade de ganhar dinheiro usando seus atributos físicos porque as feministas gordas e nojentas ficaram com inveja delas que são bonitinhas. Isso é o feminismo. É a guerra contra todas as virtudes femininas. E não é só as bonitinhas, não. As vovozinhas
que se orgulham de ver aquele bando de neto e bisneto na casa dela, sabe aqueles almoços de domingo ali? Olha, essa aqui é a bisa, né? Eu não gosto de termo bisa, é bisavó, né? Mas essa aqui é a bisavó, olha quanto netinho, olha os bisnetinhos, 500 carinha lá. As feministas vão acabar com isso. Que as feministas falam, não, a mulher tem que se afirmar fazendo MBA até os 40 anos de idade. Meu amigo, a mulher tem uma idade reprodutiva ótima. Eu já vou explicar mais sobre isso mais tarde aqui no vídeo. A hora que passa essa idade reprodutiva, ela vai começar a entrar em crise, em depressão. Você vai destruir a psicologia dela a ponto de somatizar. E aquela grande alegria que a velhinha de cabelo branco tem, de ter 8 filhos, 20 netos e sei lá quantos mil bisnetos, vai acabar. É guerra. É complicado. Mas aí, alguém pode falar assim, quer dizer que você acha que a mulher é só uma dona de casa ou uma gatinha sendo cheerleader? Você é contra as mulheres serem CEOs, generais, cientistas? Contra o caramba. Existem grandes mulheres que eu admiro na guerra, no mundo corporativo, no mundo científico. Inclusive, eu estava lendo um texto do Gary North, e o Gary North fala uma coisa que eu acho completamente errada. Ele fala, nunca existiram grandes teólogas mulheres. Ô Gary North, as 4 doutoras da Igreja Católica, Santa Hildegard von Bingen, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila e Santa Catarina de Sena te mandaram um grande abraço, certo? Então existem sim. Existem heroínas militares, existem grandes cientistas. A mulher que inventou o colete à prova de bala, o Kevlar, é uma mulher. Stephanie é o nome dela, esqueci o sobrenome agora. Existem grandes empreendedoras. Como é que o feminismo lida com essas exceções? E como o antifeminismo lida com essas exceções? É simples. O feminismo quer subsidiar artificialmente essas exceções. Eles passam a falsa ideia de que toda mulher pode ser uma grande empreendedora, uma grande militar, uma grande cientista. Não, não pode. Nem os homens podem ser isso. A imensa maioria da humanidade não brilha em nenhuma área. São pessoas comuns. Nós podemos brilhar na área mais importante de todas, que é a santidade. Todos nós podemos ser santos. E essa é realmente a única que importa. Agora, o que o laicismo fez, negando o valor da santidade, e tornando realmente todos os homens, ou quase a maioria dos homens medíocres, o feminismo quer fazer com as mulheres. Negando o valor daquilo que é feminino, que é o lar, a família, a maternidade, a maioria das mulheres vai ser medíocre mesmo. Porque nem todas vão ser grandes cientistas, empreendedoras, guerreiras. Algumas vão ser. Mas, se as feministas acharem que todas podem ser, e quererem cotas para as mulheres nas empresas, e quererem cotas nas universidades, como nós vamos distinguir quem realmente é boa naquele trabalho e de quem não é? Neste mar de diluição, onde todas as mulheres têm diplomas, onde todas as mulheres se acham, como nós vamos realmente distinguir as exceções? Não vamos. É muito caro, informação custa. Ah, mas você está criticando só o feminismo de esquerda, né? Não. O feminismo libertário, apesar de não defender políticas públicas nesse sentido, eles criam um subsídio moral. Eles estão fazendo o contrário do que eu estou falando nesse vídeo. Eles estão te dando uma ilusão. O feminismo está te iludindo, moça. Está dizendo que você pode brilhar naquilo que você não vai brilhar. Se chegar um molequinho, franzino, meu sonho é ser um grande lutador de MMA. E eu vejo que aquele molequinho é bom de matemática. Eu falo, moleque, você não vai ser lutador de porcaria nenhuma. Vai estudar matemática. Aí o moleque, você destruiu meu sonho. Graças a Deus que eu destruí seu sonho. Então parem de iludir as mulheres feministas. Elas não podem e não devem ser isso aí que vocês estão falando. As que realmente forem, as que realmente brilharem em alguma área tipicamente masculina, e elas existem, elas só vão conseguir se vocês saírem da frente e deixar o mercado livre, tanto politicamente quanto moralmente, para que essas mulheres possam se destacar de verdade, sem a interferência dos seus subsídios artificiais para isso. E digo mais, a liberdade dessas mulheres que são exceções exercerem essas profissões e brilharem depende de um ambiente institucionalmente livre, que depende da ética judaico-cristã e da preservação da família. Então, o feminismo é que está destruindo essas exceções. E isso é muito grave. O que as feministas estão fazendo é exigir que as mulheres sejam coisas que elas não vão fazer tão bem quanto os homens. Por exemplo, as feministas têm mania de falar que as forças armadas deveriam admitir mulheres a todo custo.
Eu não vou agora discutir sobre as Forças Armadas em relação a serem privadas ou não, etc. Imaginemos que existe um setor militar que precisa defender a sociedade. Não é o caso do setor estatal, que é um ataque contra a sociedade, mas baixar as exigências físicas para admissão nas escolas militares só para admitir mulher, só na cabeça de feminista mesmo. Porque as mulheres vão ser ruins naquilo. Se existir alguma exceção, ela não vai ser respeitada porque todas as mulheres, em conjunto, como categoria, vão ser ridicularizadas pelo fato de nós estarmos subsidiando, ou politicamente ou moralmente, algo que é antinatural. Exemplo. Agora, o Senado americano lá queria obrigar as Forças Armadas a admitir mulheres nos quadros de combate. Os fuzileiros navais tendem a ser mais conservadores em relação a isso, fizeram um estudo e viram que as unidades exclusivamente masculinas lutam melhor. E também analisaram que as mulheres que fazem treinamento militar, mesmo as não combatentes, intendência, logística, elas se quebram mais no treinamento. Porque o físico delas é mais frágil. Por que vocês querem que a mulher faça aquilo que ela vai ser inferior? É porque vocês estão em guerra com ela mesma. Né? Ela é superior em tanta coisa. Ela é superior naquilo que é superior, inclusive. E é isso que vocês querem destruir. E eu não tenho nada contra a mulher servir o exército, ser uma comando, desde que ela seja essa exceção. Não trabalhar isso de forma sistêmica. A exceção não impede a ideia correta. Agora, as mulheres têm que entender uma coisa. Se elas quiserem ser fortes mesmo, se elas quiserem brilhar, seja lá em que área for, seja uma área masculina ou feminina, elas precisam entender aquilo que George Sand, George era uma mulher, era um pseudônimo diamantino, grande escritora. Ela disse o seguinte: as mulheres são fortes quando elas se armam com as suas fraquezas. É uma frase profunda. Mas quando elas se armam com as suas fraquezas, elas são fortes. E nós todos somos mais fortes quando nós temos consciência das nossas fraquezas. Por isso que eu estou fazendo essa live. Ao invés de editar o vídeo. Eu sei que, como eu tenho péssimas habilidades de edição, se eu fosse editar esse vídeo, eu nunca ia fazer esse vídeo. Eu prefiro um vídeo onde eu faço algumas pausas, onde eu não falo exatamente aquilo que eu gostaria de falar num vídeo editado, do que não fazê-lo. Pelo menos o vídeo está saindo. Então eu reconheço a minha fraqueza com edição. Graças a Deus eu tenho um certo dom de oratória. As mulheres só vão ser fortes quando elas reconhecerem as suas fraquezas, coisa que o feminismo libertário quer sublimar. Não, vocês são fortes, não escutem as feministas libertárias. Ou como dizia Coco Chanel, estilista, que libertou as mulheres da ditadura opressiva do espartilho, por exemplo. As fêmeas são fortes quando elas são femininas. Les femmes sont fortes quand elles sont féminines. E ela, justamente, que libertou a mulher de uma coisa que era absurda. Espartilho. Ela fez muito mais pelas mulheres do que essas feministas idiotas, queimando o sutiã lá. E ela disse isso. Então faz parte da força feminina reconhecer as suas forças e as suas fraquezas. Machado de Assis, ele escreveu o seguinte: existiam mulheres que eram muito bonitas no primeiro império. E aquelas que souberam reconhecer as limitações da idade ainda gozavam de grande prestígio no segundo império. Machado de Assis está falando da idade. Eu estou falando da natureza, algo mais profundo. Quando as mulheres reconhecerem que elas são mulheres, elas vão ter força. E o feminismo está lutando contra isso. E como eu dei o exemplo de Coco Chanel, Madame Chanel, isso não significa mulher ser feminina, não significa que a mulher vai ser oprimida pelo homem, não significa que ela vai ser uma passivinha tonta. Significa apenas reconhecer as fraquezas. E nós temos que lutar contra este puritanismo opressivo. Existe um puritanismo opressivo. E nesse ponto algumas feministas até têm razão. É meio chato falar isso, mas algumas feministas até têm razão. Então, por exemplo, eu fico louco da vida quando eu vejo babacas dizendo que a mulher pediu para ser estuprada. Mas isso não é conservadorismo, eu vou explicar por quê. A mulher vai lá andar de mini saia às 3 da manhã em Heliópolis. É imprudente? Claro que é imprudente. Ela pediu para ser estuprada? Não, porque ninguém pede para ser estuprada. Até tem feminista que pede, mas não é esse caso. Ela foi estuprada porque o estuprador é um canalha, demônio, que merece ser empalado. Eu fico louco da vida quando o maluco quer relativizar a responsabilidade criminal do estuprador falando que a mulher pediu. Ela não pediu coisa nenhuma. Ela deveria estar de mini saia às 3 da manhã em Heliópolis? Não, não devia. Mas isso em nada justifica um assédio.
Em nada justifica um estupro. Tem que empalar. Agora, relativizar o crime, relativizar a responsabilidade moral, não é coisa de conservador, vocês têm que entender isso. Isso é coisa de progressista. Eles que relativizam a responsabilidade moral. Isso é grave. Mas é justamente essa acusação que fazem contra o conservadorismo antifeminista. Por exemplo, acusa-se o conservadorismo vitoriano, por exemplo, de ser opressor. E a Gertrude Himmelfarb, que eu já citei, explica que não é nada disso. Vocês, progressistas, feministas, veem as regras morais da sociedade como um monte de restrições. Não, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, faz isso o Estado. Cara. Nós não. Nós, conservadores, vemos a moralidade principalmente como recomendações. Recomendações de suporte de um indivíduo para o outro, de forma que os fracos tenham vez. Porque os fracos encerram dentro de si a chave para a elevação civilizacional. E eles precisam ser militarmente protegidos. Então, esta rede de subsidiariedade moral depende de valores morais conservadores. E a Himmelfarb aponta isso muito bem. Os costumes morais vitorianos eram principalmente para permitir que esse suporte entre os indivíduos, principalmente em relação a caritas, ao amor ágape. Quando eu falo de amor no vídeo, eu estou me referindo a esse tipo de amor. A doação de amor, ágape, caritas, caridade. E é isso que faz com que os fisicamente fracos tenham vez. É isso que faz com que as mulheres tenham vez. Por isso que uma sociedade, e Ludwig von Mises disse isso muito bem, precisa da esmola. Precisa sustentar os seus membros desfavorecidos. Não por imposição estatal, obviamente, mas através da caridade. Coisa que o Alexandre Porto não consegue enxergar, né, Alexandre Porto? Só para... Enfim, homens e mulheres se complementam. E as mulheres precisam entender uma coisa, elas têm uma parte nisso. Elas não podem fazer como as feministas que vão chorar para os outros. É mimimi. Para as mulheres obterem os frutos da civilização, elas precisam fazer a sua parte. Oferecer algo em troca. O que elas oferecem? A sua própria feminilidade. Porque você imagina viver numa civilização só de homem, que inferno que ia ser. Eu sempre falo que Deus é tão misericordioso que quando Adão e Eva pecaram, ele podia muito bem. Deus pode tudo, ele podia muito bem ter falado, olha, vamos fazer o seguinte, Adão vai pagar as penas num canto, num planeta, as mulheres vão pagar as penas no outro. Ia ser horrível. Deus é tão misericordioso, ele falou, não tô aqui para punir vocês. Eu tô aqui para ensinar vocês o amor. Então vocês vão viver no mesmo planeta e vocês vão aprender a caritas. Por isso que Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3, nos diz o seguinte, agora eu vou ler aqui, peraí. Eita, aqui. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura dos vestidos. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros de graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que São Pedro quis dizer com isso? Ele quis dizer que a mulher deve, sim, oferecer os frutos da sua feminilidade ao marido, sendo femininas. E o marido deve cuidar e proteger a mulher, não pelo que ela tem de exterior, mas pela doação de amor metafísico. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo diz, a mulher deve amar o marido, e o marido deve amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. Por isso a mulher deve ser sujeita ao marido. Quando Pedro fala em sujeição da mulher ao marido, não é a sujeição muçulmana, que a mulher deve apanhar do marido, o marido pode bater, impedi-la de estudar. Não é isso. A sujeição significa que a mulher vai se sujeitar àquilo que vai gerar felicidade para o marido. E o marido vai amar a mulher, honrá-la e protegê-la com a própria vida, se for preciso. E assim que se constrói a família como um mini modelo do que deveria ser a civilização. Nunca vai ser. A civilização não é a família. Aí que está a confusão dos progressistas de achar que o Estado é uma família. Não, não é. Mas começa nessa sujeição de um ao outro. O homem também se sujeita à mulher no casamento. Porque os dois se amam.
E amando-se, eles se sujeitam um ao outro. É isso que Pedro quer dizer. O que é o feminismo? Ninguém se sujeita a ninguém. Cada um é independente. Eu não preciso me sujeitar ao homem, nem ele precisa se sujeitar a mim. Eu sou uma feminista libertária e igualitarista. Ninguém precisa se sujeitar a ninguém. Eu sou mais eu. Cada um vai ganhar isso e vai ganhar aquilo porque é uma troca comercial. Pronto, você tem a destruição da civilização aqui. Isso, lega a Bíblia pra você ver o que acontece. Por isso que esse negócio de a revolução industrial, o capitalismo salvou a mulher, isso é mentira de liberal. O socialismo destrói a mulher, óbvio. Não ter capitalismo é uma tragédia. Mas não foi a revolução industrial, não foi nos bens materiais que salvaram a mulher, não foi a inserção da mulher no mercado de trabalho que salvou a mulher, coisa nenhuma. Eu já expliquei o que salva a mulher. É a caritas cristã. Jacques Le Goff, grande historiador, ele diz o seguinte: o pior século para a mulher foi o século XIX. Não teve século pior. Quando elas começaram a trabalhar nas indústrias. O capitalismo é ruim? Óbvio que não. O que destruiu a mulher não foi o capitalismo, foi o liberalismo. O liberalismo é um grande câncer. Porque as mulheres acharam que estavam livres porque elas podiam trabalhar nas fábricas. Mesma coisa hoje. Nós achamos que somos livres porque nós temos mais TVs de plasma do que um camponês medieval, que não tinha nenhuma, né? E não é isso que nos dá liberdade. Com o liberalismo, houve a destruição do espaço doméstico. Antes, o homem e a mulher trabalhavam no mesmo lugar. A mulher cuidava do lar, fazia a faxina dela, cuidava da educação dos filhos, e o homem tinha lá o seu artesanato, sua manufatura, ele fazia os seus vasinhos, fazia os seus sapatos. E aquele era o ambiente onde homem e mulher conviviam, com a sua plantação familiar. O liberalismo destruiu isso geograficamente. Mais uma vez, Nelson Rodrigues, o feminismo e o liberalismo juntos, eles destruíram o lugar do feminino, que era o lar. Exigiram que a mulher saísse do lar, que é o seu habitat, onde ela brilha. E aí o que ela fez? Ao invés de devolver esse ambiente feminino para a mulher, tenta masculinizá-la. Aí não vai dar certo, né? Porque mulher não é homem. Chesterton dizia o seguinte: quando a mulher tenta ser ambos os sexos, ela se torna nenhum. E alguém que não tem nenhum sexo também não tem humanidade. Isso é grave. Essa crise identitária vai gerar uma crise de direitos. E essa crise de direitos vai gerar a expansão do Estado. Por isso que não tem o menor sentido você falar em feminismo libertário. Eu digo também o seguinte: a nossa sociedade industrial e pós-industrial separou geograficamente os sexos. Eu falei tanto nessa live sobre a complementaridade dos sexos. Onde é que está a complementaridade geográfica? Foi destruída. Foi destruída pela industrialização liberal. Não que a indústria seja ruim, mas o liberalismo. Porque a mulher teve que sair do lar para trabalhar. E a mulher foi trabalhar num lugar e o homem foi trabalhar em outro. Cadê a complementariedade? E o filho? E a educação dos filhos? A educação dos meninos, dos homens, sempre foi uma tarefa masculina. Agora, com o homem saindo do seu ambiente doméstico para trabalhar nas fábricas de um capitalista XYZ, a educação dos meninos ficou na mão das mulheres. E aí começa também a feminização do homem. Agora, a culpa é do capitalismo? De jeito nenhum. O capitalismo é livre mercado. O livre mercado nunca teria deixado isso acontecer. Porque o homem não ia abdicar daquilo que ele tem de mais valioso em troca de trabalhar numa fábrica. As leis praxeológicas continuam valendo. O homem não ia querer perder em utilidade. O problema foi a regulação das indústrias. O problema foi a legislação trabalhista. Existe uma aliança nefasta entre feminismo e trabalhismo. Porque no momento em que o trabalhismo, o socialismo, as regulações do governo, as intervenções do governo na economia destroem a competitividade da economia, eles criam monopólios entre os capitalistas. E com isso, os trabalhadores perdem o poder de barganha. É por isso que o homem é obrigado a sair do seu lar e ficar 12 horas fora e não ver os filhos crescerem. É por isso que as mulheres têm que trabalhar fora para complementar a renda familiar, porque o governo fica taxando e inflacionando a moeda. É por isso que a mulher tem que trabalhar desde cedo, fazer faculdade, fazer mestrado, etc e tal. E com isso ela perde os seus melhores anos reprodutivos. A mulher podia muito bem ter os seus filhos aos 20, aos 30, e depois trabalhasse no que ela quisesse aos 40, aos 50. Mas como fazer isso com lei trabalhista? Que torna desvantajosa a contratação de uma mulher assim. Não tem como fazer isso. Então, o problema não é o capitalismo, o problema é o liberalismo clássico. Porque o liberalismo clássico defende exatamente isso. O materialismo. Um governo que crie um ambiente para as grandes indústrias através da regulação institucional. O liberalismo é podre.
Numa sociedade anarcocapitalista, isso não aconteceria. Aí existe um outro problema que eu vou falar agora, que é o problema da liberação sexual. Eu peço para vocês 20 segundos que eu vou tomar água. Pronto. Existe o problema da liberação sexual também. O feminismo libertário confunde liberdade com libertinagem. E não é assim. Quando vocês pregam, feministas libertárias, que a mulher tem que fazer o que ela quiser, nós dois concordamos que o governo não tem que te proibir de nada. Mas você está tornando a mulher escrava das suas próprias concupiscências. São Pedro Canísio, o doutor da igreja, dizia o seguinte: aquele que viola sem pudor a lei divina se torna escravo das próprias perversões. E com isso, nós estamos condenando as mulheres a serem escravas, ao invés da verdadeira liberdade. E digo mais, isso também é culpa do materialismo. O jornalista Malcolm Muggeridge, ele dizia o seguinte: numa sociedade materialista, o sexo se torna o novo misticismo. As pessoas vão procurar alguma coisa mais elevada do que a sua rotina. Sem a espiritualidade metafísica, o que vai ser? Vai ser o sexo. E aí nós vamos ter a promiscuidade. A promiscuidade vai destruir a família, e destruindo a família, nós destruímos os suportes subsidiários da mulher, e ela vai se tornar mais dependente do Estado. É grave. Se vocês forem ver a história da humanidade, vocês vão ver uma estatística impressionante que eu vi num vídeo chamado Como as Mulheres Destroem Civilizações. 80% das mulheres procuram 20% dos homens. A conta não vai fechar. Isso é muito grave. Porque isso significa que só os macho alfa vão ter chance de ter alguma fêmea e se reproduzir. Os outros não vão ter. Os outros não vão passar os seus genes para frente. E mais, eles não vão ter o incentivo familiar de acúmulo de capital, se tornando gastadores e aumentando a preferência temporal da sociedade. E todo libertário sabe que aumentar a preferência temporal é péssimo para a economia. O que salvou a sociedade foi a monogamia heterossexual pautada pela ética judaico-cristã. O choro é livre. Por quê? Porque isso permite que o homem que não é um macho alfa, mas tem outras habilidades, ele tem caráter, ele é um excelente professor de matemática, ele é um excelente músico, ele é um filósofo, ele é um trabalhador diligente. Isso permite que esse homem tenha alguma chance. Tenha uma sustentação no lar. Sustentação essa que o motiva tanto materialmente quanto psicologicamente. E que esse gene passe para frente. Então a civilização foi construída por esta ética judaico-cristã. Monogâmica. Onde houve um acordo social informal. O governo não faz acordo social nenhum, porque ele não representa ninguém. Onde as mulheres seriam distribuídas igualmente entre os homens. E não monopolizadas pelos mais cafajestes. Pelos macho alfa. Isso criou a civilização. Agora, quando o feminismo vem e acha que tudo o que importa é o prazer sexual, jogando no lixo o amor ágape e a caritas, é claro que as mulheres vão procurar os gangsters e não os matemáticos. Isso também é gravíssimo, certo? Isso vai ter consequências civilizacionais ainda mais graves, que eu vou tratar agora. Nós temos que entender o seguinte: assim como eu falei da masculinidade não se limitando à biologia, ela não é simplesmente um cara brutão, ele precisa também ser homem a ponto de proteger a família. Existe também uma feminilidade que não se restringe à biologia. Então a mulher não é simplesmente uma reprodutora. Ela é uma provedora de bens elevados, de lar e de família. Conceitos muito mais elevados do que uma simples reunião de pessoas que se reproduziram. E é isso que o feminismo quer matar. Aí existe um problema que é um autor chamado Dunway, que fala sobre a energia civilizacional expansiva. A civilização é um produto da castidade. Ou Freud, que dizia que a civilização é um produto da sexualidade reprimida. Pensa o seguinte: se nós agíssemos simplesmente como animais, muita gente fala o homem é um animal. Não, o homem não é um animal. O homem tem a biologia de um animal.
Mas ele tem uma alma imortal, coisa que os animais não têm. Nós somos intermediários entre animais e anjos. Então, se nós agíssemos simplesmente como animais, o que nós faríamos o dia inteiro? Comer para sobreviver e transar. Graças a Deus nós não somos assim. Nós temos códigos morais que reprimem a nossa sexualidade e a nossa energia é canalizada para fins civilizacionais. Por isso que o Darwin e o Freud falam que a civilização é um produto da repressão sexual, da castidade, da monogamia. E digo mais, a monogamia permite que não só os cafajestes se reproduzam, os violentos se reproduzam, os fortes se reproduzam, mas que a maioria dos homens se reproduzam. Coisa que não aconteceu ao longo da história. A maioria dos homens não gerou descendentes. O homem que mais gerou descendentes foi Gengis Khan, que era um psicopata extremamente violento. A monogamia permite que nós combatamos isso. E aquela ideia do capitalismo selvagem, que gostam de criticar, o hustling, onde ser capitalista, na cabeça deles, na cabeça desses caras, significa passar a perna nos outros, ser o mais esperto, cão come cão. A monogamia, pautada pela ética judaico-cristã, combate isso. Agora, a sociedade feminista acaba sendo uma contradição em termos pelo seguinte. Que tipo de sociedade nós vamos ter onde todos os valores morais que aglutinam a sociedade não compensam sexualmente? O que vai acontecer com isso? Você acha que as mulheres vão dar conta sozinhas? Aí cai no outro mito feminista, que é o mito da sororidade. Vamos ter sororidade. Que sororidade é o caramba, rapaz? Fala a verdade. Se aparecer uma mulher mais bonita que você vai querer jogar ácido sulfúrico na cara dela. Não existe esse negócio de sororidade, porcaria nenhuma. As mulheres dependem de outros homens, não de outras mulheres. A coesão societal, eu digo, depende da submissão do sexo ao ágape. Se nós simplesmente procurarmos sexo, nós vamos ter a total dissolução da sociedade. Quando o sexo é um corolário da doação de amor, o ágape, a caritas, ele está domado, ele está condicionado à ordenação dos afetos. E aí a civilização se torna possível. E uma mulher só tem alguma chance num ambiente civilizado. Isso não existe, por exemplo, no Islã. Os muçulmanos têm uma energia expansiva sem ágape. Por quê? Se na ética judaico-cristã existe uma repressão sexual moral e afetiva, no Islã existe uma repressão político-legal da sexualidade. Numa sociedade cristã, a mulher atiradinha, ela vai tomar olhares de reprimenda. O padre vai falar para ela, minha filha, isto é pecado, você precisa se confessar. Numa sociedade islâmica, ela vai ser apedrejada pelas instituições formais do Islã. Então eles não têm ágape, eles querem se matar ali. Eles não têm nem amor familiar ali. Mas eles têm energia expansiva. E aí eles vão invadir o Ocidente. Vocês já viram isso em algum lugar? Sobre o jornal. É só ver o que está acontecendo na Europa. E onde é que entra as feministas nisso? Ora. O homem ocidental europeu virou um cuck. Virou um afeminado. As mulheres odeiam isso. Elas vão procurar o próximo machão. O homem ocidental deu uma libertinagem para elas. Agora elas vão procurar quem tire essa libertinagem dela. Só que o cara que vai tirar essa libertinagem dela não vai tirar moralmente como cristão. Vai tirar na porrada como islâmico. Isso está acontecendo na Suécia. Agora, pense o seguinte. Está entrando um monte de macho árabe e africano na Europa. Tudo muçulmano. 70% dos caras que entram lá são homens em idade militar. E o que as feministas fazem? Welcome, refugees! É óbvio que elas vão fazer isso. Elas são tontas. O grande problema do homem ocidental é dar ouvido a elas. É deixar elas entrarem na política. Vocês deixaram essas tontas entrarem na política. Qual era o papel do homem? Era defender a mulher. Ah, mas a mulher não quer ser defendida. Ela quer sim! Ela fala que não quer. Mulher gosta de fazer isso. Mulher fala o contrário do que ela pensa. Mulher é assim. Por quê? Não sei. Se eu entendesse as mulheres, eu acho que eu estaria louco. Eu não sei. Eu sei a manifestação desse comportamento delas. É muito louco. Talvez tenha cara que entenda melhor que eu, nessa Alita, por exemplo. Mas elas vão ficar com uma placa de Welcome Refugees. E se em vez de machos árabes e africanos, fossem lindas japonesinhas, coreaninhas e latininhas?
Aí as mulheres estariam com um fuzil R-15 na fronteira ali, gritando, This is Christian Europa! Deus vult! E um tá assim. Vocês duvidam? Houve um influxo de trabalhadoras temporárias tailandesas na Suécia. Aí sabe o que as feministas fizeram? As progressistas, as esquerdistas? Toda aquela bando de mulher progressista na política? Temos que proibir a imigração tailandesa na Suécia. Quer dizer, a de terroristas do ISIS, não. As de tailandesazinhas, sim. Por quê? Porque o que move essas políticas, essas feministas, é o comportamento sexual. Quando elas sublimam a metafísica e o espírito, elas vão ser pautadas pelo comportamento sexual. O que é uma tailandesa? É alguém que está concorrendo com ela. E tanto está concorrendo que 85% dos casamentos de homens suecos com tailandesas dão certo. Porque a tailandesa é feminina. Ela vai lá, serve a refeição para o homem. Bonitinho. As suecas não. 55% dos casamentos de suecos com suecas acabam em divórcio. Por quê? Porque ela é uma chata que ninguém aguenta, uma feminista chata pra caramba que não quer ir pra cozinha. Ela fala mesmo. Ô, sei lá, ô, Ilga, traz aí uma cerveja aí pra eu ver o jogo aqui. Pega você! Eu sou feminista! As mulheres têm que ser... Quero o divórcio. A tailandesa não. Por isso que dá certo. Podem me chamar de machista à vontade. Qual você acha que é mais feliz? A suecona gritando um monte de slogan feminista ou a tailandesa? Agora, quando entre os machos árabes, muçulmanos, com a sua masculinidade tóxica e bárbara, elas preferem isso do que um eurozinho canto. Acabou. Acabou! Essa é a minha ideia. Tá contra, você trabalha contra a minha chegada na comissão, tá ok? O feminismo, nós temos que entender uma coisa sobre ele. Ele é uma ideologia. Ele não é uma ideia, ele não é uma ciência, ele não é um dogma religioso, ele não tem fundamento em nada. Ele é uma ideologia, e uma ideologia muito grave, muito pervertida. O que é uma ideologia? Uma ideologia, como nós vamos ver, é o contrário daquilo que o libertarianismo é. O libertarianismo parte de axiomas na escola austríaca de economia, parte de premissas éticas irrefutáveis. Então ele não é uma ideologia, ele é uma ideia. O feminismo não. E Lionel Trilling nos diz o seguinte: a ideologia é uma fórmula de segurança emocional. As mulheres estão loucas atrás disso. O que elas mais querem é segurança emocional. Ela chega pro marido e fala: você me ama? Amo, amo, amo. Vai, passa a bola, chuta. Mas você me ama mesmo? Pera aí. Chuta direito! Vocês já viram essa cena, né? O que a mulher quer? Segurança emocional. O homem sabe que ama ela, não precisa ficar falando, ele não dá importância. E não tem que dar mesmo, não tem que dar muita trela. Mas a mulher quer segurança emocional. As ideologias dão segurança emocional. Porque as ideologias prometem uma fórmula. Ao invés do aparente mar tempestuoso da liberdade, que no final acaba não sendo tão tempestuoso assim, a ideologia parece que vai resolver todos os nossos problemas, vendem utopias. E essas utopias progressistas dão segurança emocional. Por isso que as mulheres compram a ideia de utopia progressista com mais frequência do que o homem. Isso em política vai ter consequências desastrosas. Porque as ideologias não partem da âncora da realidade, e sim de fórmulas prontas de segurança emocional. É assim que os engenheiros sociais se comportam. Por isso que eles querem afeminar o homem, porque o homem se comportando de maneira mais afeminada, ele também vai ser mais suscetível às ideologias. Althusser, um bandido comunista vagabundo, falava bem das ideologias. Não, a ideologia é importantíssima. Nós temos que moldar o homem para que ele se conforme às condições que o cercam. Althusser falava isso. O que diabo é isso se não é uma apologia da engenharia social? Bandido vagabundo. A ideologia dá uma falsa sensação de identidade. Então a mulher vai perder a identidade individual dela, ou como mulher, e vai se identificar com o movimento. Ela não vai mais ser a fulana de tal, ela não vai ser uma mulher, mas ela vai ser uma feminista. O que diabo é isso? Nada. Ela não é mais nada. A sua individualidade foi sublimada. E é exatamente isso que as feministas querem. Então, isso em política vai ter efeitos desastrosos. A mulher, por exemplo, vai promover uma ideologização em política. E essa ideologização vai promover o progressismo no campo político. Porque nós não temos mais a âncora da realidade. A realidade destrói qualquer utopismo de esquerda. Mas a mulher não quer o lento processo de construção civilizacional baseada em valores perenes. Ela quer uma fórmula pronta. Quero, agora.
Aí você vai, não, espera um pouquinho, nós temos que construir a civilização, nós temos que permitir que o capital se acumule, que os empresários busquem as melhores necessidades do consumidor. Não, eu quero! A mulher, isso é o feminismo. É nesse nível de mimimi. E com isso nós vamos perder a nossa segurança e a nossa estabilidade, porque isso vai aumentar o poder do governo, e o governo gera incerteza de regime, como dizia Higgs. Então a ideologia, ela dá uma sensação de segurança no campo emocional, mas ela tira a sua segurança na prática. Muitas vezes, o homem estaria satisfeito. Vai chegar um ponto em que o homem vai falar, não, nós já conquistamos muita coisa, agora tá bom, vamos simplesmente trabalhar, acumular mais dinheiro e viver uma boa vida. A mulher não. A mulher sempre vai querer que o homem levante da cadeira e faça alguma coisa a mais. Enquanto a mulher estiver restrita ao seu escopo natural, isso não é um problema, pelo contrário. Tem um grande psiquiatra chamado George Forbes, que inclusive é amigo pessoal meu. E ele fala uma coisa interessantíssima. Eu estava conversando com ele outro dia numa pizzaria ali, e ele me falou um negócio que eu fiquei impressionado, um insight genial que ele teve. Ele disse o seguinte: o homem se contenta com os louros do passado. Eu cacei um bisão. Eu sou o cara. Olha o meu bisão. Pendura a cabeça do bisão ali, um troféu, né? Eu que cacei ele. Aí, um ano depois, é o meu bisão. Aí a mulher vai falar, escuta, tá bom, legal, você matou um bisão, mas e agora? Quero mais. Isso vai mover o homem. Isso vai mover o homem a procurar o desenvolvimento da civilização. Ele não pode se contentar com as glórias militares do passado, por exemplo, ou com os seus feitos em ciência, em arte do passado. Ele vai ter que continuar a se desenvolver. Enquanto as mulheres estão restritas ao seu escopo no lar, ela vai querer novas peças de teatro, ela vai querer novas obras de arte, ela vai querer algum eletrodoméstico novo que requer um avanço científico. Isso é excelente. Em política, isso é péssimo. Pelo seguinte, se vocês forem reparar, o conservadorismo, ele nunca te fala o que fazer. Ele te fala o que não fazer. Todo conservadorismo é baseado nisso. O conservadorismo sabe que nós não sabemos contemplar toda a ordem natural na sua plenitude, porque isso é um privilégio de Deus. Então o que nós fazemos? Nós descobrimos aos poucos a verdade revelada, descobrimos as falsas doutrinas, sabemos o que não fazer e vamos acumulando esse conhecimento. E não tem muito mais o que fazer. Isso é o conservadorismo. O progressismo não. Ele tem fórmulas para o futuro. Ele tem a fórmula da sua salvação. Mas a nossa salvação não é Cristo, não. A nossa salvação é o político. A nossa salvação é a revolução. A nossa salvação é... Vocês sabem como é que funciona. Aí o homem tem que brilhar. O homem tem que falar, não. Nós temos ordens de Deus. Nós temos a lei natural. Nós já conquistamos muita coisa. Nós estamos ainda conquistando a verdade. E nós não vamos sair disso. E a mulher, eu quero porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E aí ela vai querer ser progressista. Ela vai querer fórmulas prontas. Nós não podemos dar trela para isso. A hora que as mulheres vierem choramingar em política, a hora que elas quiserem um eletrodoméstico novo, nós vamos pesquisar, nós vamos se matar nos laboratórios e pesquisar. Agora, a hora que ela quiser fórmulas prontas para a sociedade, nós vamos falar, não, agora chega. Agora você vai aprontar o meu rondelli e eu quero lhe gratinado. Temos que fazer isso. E o feminismo libertário quer colocar a mulher na política. Eu sou contra a mulher na política, eu sou contra a mulher votar. Aliás, eu também sou contra o homem votar, porque eu sou contra o voto, eu sou contra a democracia, e eu também sou contra a política, então eu também sou contra o homem na política, vocês entenderam? Mas a mulher na política é um catalisador do progressismo, eu já falei isso. Tem uma coisa que eu digo o seguinte. Primeira coisa, a segurança emocional da mulher tem que estar na religião e na família, não na política. Ela não pode confundir Estado com marido. A mulher na política é isso. Ela confunde Estado com marido. Vamos fazer um Estado voltado para as mulheres. Você quer casar com o Estado? Tá? O seu marido é um frouxo e você quer o Estado para te prover. Chega. Você não vai. O Estado é do mal. Esquece isso. Aí a mulher tem que tomar um não firme. Vocês têm que entender uma coisa. Tem uma coisa que eu chamo a teoria do não frouxo e a teoria do não firme. É a mesma teoria, né? O não frouxo e o não firme. Tem cara que fala pra mulher um não frouxo. O que é isso?
Olha, eu acho que você não devia fazer isso. Eu acho que você está errada. Aí a mulher discute, 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 discute e ganha a discussão. O que é o não firme? O não firme é o seguinte: a mulher discute, 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 discute e você não ouve e você faz o que é certo. Esse é o não firme. E nós temos que fazer isso. Porque as feministas, inclusive as feministas libertárias, todas as feministas, confundem o não frouxo com uma opressão. Eu já vou explicar isso em mais detalhes. Mas elas acham que as recomendações morais da civilização tradicional e conservadora são opressivas. Porque elas querem um não firme. Isso faz parte da biologia evolutiva dela. Eu acabei de falar que a mulher procura segurança emocional. Por isso que elas são ideológicas. Elas precisam realmente de segurança emocional. Eu já disse isso. Na forma de religião e na forma de família. Como é que elas vão fazer para conseguir isso? Nós temos que dar isso para elas. Com um não firme. Este não firme vai dar segurança emocional para elas que elas precisam. O não frouxo, elas só confundem com opressão. Agora, qual é o não firme que elas vão tomar? Um não firme ordenado e amoroso ou um não firme barbárico? Vou dar um exemplo. Tem uma feminista chamada Monique Wittig, psicopata. Ela falava o seguinte: a heteronormatividade é opressiva, estão nos obrigando a ser heterossexuais. Vagabunda. Ninguém está obrigando ninguém a ser heterossexual. Estão recomendando que não tenha promiscuidade por aí. E você confunde isso com obrigar a ser heterossexual. Ao mesmo tempo, esta tal de Monique Wittig apoiava Mao Tse Tung. Ela era uma maoísta. E você sabe o que o Mao Tse Tung fazia com os homossexuais? Castrava e na reincidência do ato homossexual, executava. Claro, o não frouxo ela acha que é opressão, o não firme ela admira. Minha teoria comprovada na prática. Ou aquela questão marcusiana da intolerância com o intolerante. Vamos ser intolerantes com o intolerante. O cara que falar que não tem que ser feminista, nós vamos escrachar, expulsar da academia, calar a boca dele, machista maldito. Claro, nós estamos sendo não frouxos. Não estamos praticando as nossas ideias. Agora, a hora que o cara vem e reprime a mulher na porrada, eles admiram. Quem é o cara que reprime a mulher na porrada e é admirado pela esquerda? Vamos ver quem acerta? Vou dar uma dica. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Agora nós vamos falar das mulheres na política. Que é um absurdo. São 6 horas, são 18 horas, 6 horas de Maria. Eu peço uma rápida pausa aqui. Hora de rezar o Ângelus. Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi em nossos corações, Senhor, a vossa graça, vos suplicamos, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos méritos de sua paixão e morte na cruz, possamos chegar às glórias da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, voltando. As mulheres na política é um grande mal. Os homens na política também. Mas as mulheres principalmente. Porque as mulheres são melhores que os homens no escopo delas. Mas a política é uma atividade artificial que prejudica o ser humano. O homem se degrada na política. O homem se degrada na atividade política. E a mulher, por ser melhor, ela é mais frágil. Eu já expliquei a analogia do acrílico e do cristal. E por ser mais frágil, ela se degrada mais na política. Essa democracia sexual é um crime contra a humanidade. As mulheres têm necessidades, mas elas não expressam a necessidade delas. Elas expressam o desejo. O grande erro está em atender esses desejos e não as suas reais necessidades. Ah, eu quero participar da política! Não deixem. Se você realmente ama suas mulheres, não deixem elas fazerem isso. Não deixem elas votarem. Não deixem elas participarem da política. Ah, mas eu tenho uma filha que é uma grande pensadora anarcocapitalista libertária. Ótimo. Isso é antipolítica. Deixa eu estudar a escola austríaca de economia. Isso não é política. Mas não deixa ela sair votando em político, vagabundo. E todos são vagabundos.
essa democracia sexual nega o escopo do homem e o escopo da mulher, coloca o desejo acima da necessidade. Toda a sociedade está perdendo. E digo mais, digo não, Chesterton disse, a presença das mulheres na política legitima psicossocialmente a política numa sociedade com uma mentalidade estatista. E a nossa sociedade tem a mentalidade estatista, quer você goste ou não. Mas um grande erro das feministas libertárias, ao colocar a mulher na política, elas acham que elas estão aumentando a representatividade. Agora as mulheres vão ser representadas. Realmente estão. A representatividade numa gangue. A representatividade em algo ruim. A capacidade do governo usar toda a energia que vocês depositaram neles contra vocês. Por isso que a primeira vítima das mulheres na política é a própria mulher. Faz parte da guerra contra a mulher. Molineux já disse, o socialismo é o pornozão feminino. A mulher, desprovida do lastro espiritual metafísico, ela vai ser materialista. Eu quero recurso. Quem é que me dá recurso? É o Estado. Porque o Estado taxa todo mundo. Então a mulher vai votar em políticas progressistas. A mulher vai votar para a esquerda. Depois do sufrágio feminino, a derrocada rumo à esquerda se acelerou barbaramente. Por que isso acontece? Biologia evolutiva de novo. Existe um grande psicólogo chamado Roy Baumeister. E ele disse uma coisa interessante. 80% das mulheres que já existiram reproduziram, tiveram sexo. 40% dos homens que já existiram tiveram sexo. Por que essa discrepância é tão grande? Pelo seguinte, as mulheres preferem o play safe. Ele fala que nós somos descendentes de mulheres que jogaram de uma maneira segura. Ao mesmo tempo, nós somos descendentes de homens ousados. Por quê? Porque as mulheres que procuraram segurança sobreviveram. Enquanto os homens se digladiavam nos campos de batalha e se assassinavam em intrigas políticas, a mulher via quem está ganhando. Aquele cara está ganhando, o César foi morto por aquele conspirador ali, o Átila o Uno está ganhando. Tá? E ela procurava onde ela vai se encaixar. Play safe. E assim elas sobreviviam e se reproduziam. Agora, um cara que joga assim também, não, eu tô de boa aqui, eu não vou participar das intrigas políticas, eu só quero que me deixe em paz. Sim, senhor, não, senhor. Ele não vai se reproduzir porque a mulher não gosta de cara assim. Então, quem se reproduziu foi uma minoria de homens que se impuseram, foram ousados, mataram uns aos outros, 40%. Já as mulheres, 80%. Isso em política é grave. Porque isso em política significa a perpetuação do status quo. Votar no político, se ajustar às regulações, jamais resistir ao Estado, ir com a maré propagandística da mídia. Tudo isso é o play safe feminino. Resistir ao Estado, sonegação, agorismo, vamos destruir esse negócio, vamos acabar com esses políticos, isso é masculino. Pode ter uma mulher agorista que mate político? Pode, o meu sonho é que tenha. Eu só estou falando o que é típico e o que não é típico. Isso é grave. Outra coisa, o assistencialismo governamental promove a promiscuidade e dele se alimenta. Pelo seguinte, como que uma mulher consegue recursos de um homem? Sendo virtuosa, sendo fiel, provendo esse homem com bens elevados. Como que uma mulher consegue recursos do governo? Sendo uma ativista filha da mãe, progressista, desgraçada, amoral. A hora que o feminismo separa as mulheres das famílias, dos machos provedores decentes, ela vai procurar os machos provedores indecentes, e ao invés de nós subsidiarmos as virtudes, nós vamos subsidiar os vícios e o comportamento tóxico anticivilizacional da democracia. A democracia promove comportamentos anticivilizacionais. O aborto é a mesma coisa. O que é o aborto? Eu não preciso mais ter as virtudes de uma mãe, eu não preciso mais me sacrificar pelo meu filho, porque eu posso simplesmente sair transando com todo mundo e depois eu mato o bebê. Mais uma arma das feministas contra as mulheres. Eu sempre digo o seguinte, a mulher escolhe o homem, que escolherá a sociedade. É a mulher, no final das contas, que decide com quem ela vai ter sexo. Numa sociedade civilizada, pelo menos. E mesmo numa sociedade incivilizada, de certa forma. Porque, num primeiro momento, por exemplo, da transição da cristandade ocidental por califado islâmico, vai ter estupro pra caramba. Depois, o imã, o califa, não vai deixar ter tanto estupro assim, porque ele não quer que as mulheres do harém dele sejam estupradas. Porque uma sociedade onde o roubo é permitido é ruim pro ladrão. Então, no final das contas, vai ter algum controle contra o estupro. Porque os homens não querem que as suas mulheres sejam estupradas. O homem quer manter a mulher ali. Mas
Portanto, no final das contas, a mulher vai, pelo menos uma coisa ela consegue decidir, que é com quem ela vai ter sexo. Então ela vai escolher o homem. Mas é esse homem que vai se reproduzir que vai escolher a sociedade. Quem as mulheres vão escolher para ter sexo? O provedor decente ou o provedor indecente? O feminismo faz com que seja o provedor indecente. Elas também não querem um mundo de Mad Max. Cão come cão, todo mundo mata todo mundo. Não é isso que ela quer. Ela quer recurso. Mas o materialismo socialista que as feministas promovem, ao tirar a força da mulher e colocá-la submetida a uma ideologia criada por homens, vai criar um mundo Mad Max pelo seguinte: o feminismo tira a força da mulher e coloca no feminismo. Vocês já pensaram nisso? As mulheres são fracas, dizem as feministas. Vocês não têm força nenhuma. Vocês precisam de um movimento. Vocês precisam das feministas. Vocês precisam da ideologia feminista, porque vocês sozinhos não são nada. Quer coisa mais machista que isso? Tudo que eu estou dizendo nesse vídeo é que as mulheres têm força por serem mulheres. Elas não precisam de movimento feminista, elas não precisam de políticos. Elas não precisam do George Soros. A resistência da mulher é no lar. Sabe por quê? Porque a hora que a mulher for feminina dentro do lar, ela vai criar motivação para o homem defender esse lar contra a política. Porque a hora que o homem chegar em casa, ver a mulher perfumadinha, amorosa, com os filhos, ele vai falar, porra, é isso que o governo quer destruir? Não, não vai destruir, não. E ele vai lutar. É interessante isso. Nós temos que entender o seguinte: nós libertários somos contra o acúmulo de poder. Nós somos contra a substituição, a transformação do autoritas em potestas. Autoritas, a autoridade ordenada, socialmente harmoniosa. O potestas é a porrada, é a tirania. Nós somos contra isso. Se nós defendermos uma ideologia como o feminismo, que aumenta o acúmulo de poder, que subsidia sexualmente os machos bárbaros, os loucos por potestas, e nós destruímos as instituições de autoritas, nós vamos fazer exatamente o contrário do que prega o ideal libertário. Ou seja, o feminismo libertário não é a distorção do termo feminismo, mas a distorção do termo libertário. Nós temos que lembrar sempre o seguinte: o grande macho alfa é o Deep State. E é esse cara que nós temos que destruir. E nós só vamos destruir esse desgraçado se os homens forem homens e se as mulheres forem mulheres. Grande abraço e que Deus nos abençoe.